uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O desafio de nossos dias é atender a expectativas. Se por um lado condicionamos a felicidade a fatores externos como beleza, riqueza, inteligência e sucesso, por outro, somos pressionados a ser modelos de equilíbrio emocional. Mas e quando essas coisas não se cumprem? Quando nos percebemos frágeis, cheios de falhas, com atitudes inadequadas? Como olhar no espelho essa realidade e seguir adiante, de cabeça erguida, cheio de coragem para vencer a si mesmo? A autoaceitação é o tema do Terceira Revelação de hoje. O nosso convidado é o médium Francisco do Espírito Santo Neto. A autoaceitação é sempre um desafio para o ser humano. A maioria das pessoas olha para o espelho e não gosta do que vê. Mas acredite, há saídas para a insatisfação que atormenta tanta gente. Veja na reportagem a seguir. Espelho, espelho meu, existe alguém mais insatisfeito do que eu? Eu mudaria... no meu aspecto físico, eu não gosto muito de ser gordinha, né? Eu gostaria de emagrecer um pouco e também a minha altura, né? Por eu ser baixa, tem que estar sempre usando salto. Acho que... Eu mudaria o meu umbigo. Culote, estria. Pintaria meu cabelo, aumentaria um pouco meu nariz, fazia uma plástica, né? Celulite, acho que esse é o que eu mudaria em mim. É sempre assim. Todo mundo insatisfeito, buscando melhorias físicas e emocionais. Cirurgias plásticas, dietas, academias, roupas são a opção para quem se dedica a cuidar do corpo. Mas há os que desejam mais, suspiram por um corpo perfeito, abrigando uma alma brilhante, inteligente, equilibrada, generosa. A realidade nos obriga a conviver com a rotina do trânsito, a pressão no trabalho, os horários apertados e um turbilhão de informações que chegam via rádio, TV, jornal e internet. O resultado: gente insatisfeita, mal-humorada, estressada, infeliz. Pessoa que não está satisfeita com as coisas materiais, normalmente ela procura o quê? Ela está sempre procurando se nutrir. E aí ela vai atrás de informações ou de material. E óbvio que ela não vai encontrar porque a necessidade é interior. Com relação ao Evangelho, o que a gente descobre é o seguinte: Jesus disse que nós precisávamos estarmos bem conosco. Isso fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Então ele não é contra a utilização da matéria, ele é contra os excessos que nós provocamos. É possível escapar de tudo isso? Claro que sim. O Espiritismo ensina que a solução para essa insatisfação geral pode estar mais perto do que se imagina. Pare um instante e pense: por que você está na Terra? Apenas para cuidar de um corpo que um dia vai morrer? Certamente não. A vida tem momentos incríveis e uma beleza muito maior. Então, que tal se hoje, ao se olhar no espelho, você descobrir alguém muito especial? Por um momento, esqueça as gordurinhas, a lista de pendências, os problemas por resolver e os milhares de livros, revistas e e-mails que você tem para ler. Sorria para você. Aliás, ria de si mesmo. Perdoe-se. Perdoe os outros. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar vivo. E acredite, neste mundo ainda não existe gente perfeita. Portanto, paciência.
De um lado, há todo tipo de apelo à beleza, à perfeição física, a uma educação esmerada. De outro, há cobranças do ponto de vista ético e moral. Mas e quando nada disso ocorre? O que fazer? Como lidar com sentimentos pouco dignos? Para falar sobre autoaceitação, nós vamos conversar com o Francisco do Espírito Santo Neto, que é médium. Autoaceitação é um tema difícil na sociedade de hoje? Na sociedade de hoje, como em toda a sociedade, desde a época dos romanos ou da Idade Média, a autoaceitação é sempre um desafio para o ser humano. Porque geralmente nós, criaturas humanas, nós não nos aceitamos como somos, né? Nós temos essa grande dificuldade, que o ser humano é a única criatura que não se aceita. Os animais, enfim, todos os animais irracionais se aceitam como são. Nós, animais racionais, que temos a dificuldade de não nos aceitarmos como somos. O Espiritismo, de alguma forma, nos ajuda nesse processo de autoaceitação? Facilita um pouco o nosso caminho nesse processo? Eu acredito que muito. O Espiritismo vem nos falar que, acima de tudo, antes de nós sermos homens ou mulheres, ou advogados ou engenheiros, ou, enfim, médicos, enfermeiras, nós somos espíritos imortais. Então eu acredito que essa questão de você ser um espírito imortal te diferencia muito bem de você estar homem, estar mulher, estar enfermeiro, estar advogado, estar mãe, estar pai. Quando nós entramos em contato com a nossa própria intimidade, com o nosso âmago, com o ser imortal que existe em nós, que é a grande proposta do Espiritismo, nós conseguimos nos aceitar mais como criaturas imortais. E, especificamente, cada um de nós é uma pessoa única, é uma pessoa que tem um trabalho único a fazer na Terra. Apesar de pertencermos a todos à mesma raça humana, cada um de nós é diferente um do outro e somos espíritos. Nós não somos, enfim, o papel que nós desempenhamos atualmente nessa encarnação. Nós somos espíritos imortais, desempenhando papéis diversos em várias vidas. Agora, somos espíritos imortais e somos também imperfeitos ou estamos imperfeitos? Estamos imperfeitos, não somos imperfeitos. Porque quem é filho de Deus não pode ser imperfeito. A nossa natureza humana, entre aspas, nos dá uma condição de falibilidade, né? De vulnerabilidade, nós temos pontos fracos, a acertar tudo isso em nós. Mas, em essência, disse Jesus, vós sois deuses. Agora, qual é o início desse caminho, dessa caminhada para a autoaceitação? Como é que começamos a lidar de uma forma um pouco menos sofrida, um pouco menos dolorosa, com essas imperfeições que cada um de nós tem? É você se achar e se reconhecer como um espírito criado com uma missão específica na Terra, né? Tem uma mensagem de Emmanuel muito interessante, que Emmanuel disse que Deus não dá cópias de ninguém. E nós não somos xerox um dos outros, né? Carl Gustav Jung dizia, nós nascemos originais e morremos cópias, porque nós vamos nos contaminando pelas regras e pelas normas sociais, também religiosas, e nós deixamos de ser nós mesmos, né? E essa questão de deixar ser nós mesmos, não é a autoaceitação na realidade, não é você fazer o que você quer fazer, o que te dá na cabeça. A autoaceitação é uma postura de autoconhecimento, você se conhecer e a partir dessa consciência de si mesmo, você então saber lidar com a sua vida dentro dos limites e das fronteiras que lhe são possíveis, entendeu? E reconhecendo que o outro também é um ser também individual, é uma individualidade, também com limites e fronteiras, e você não invade o outro. Então, a autoaceitação não é você viver numa resignação passiva, entendeu? Daquilo que você é, falar assim, eu sou estúpido e vou continuar estúpido no sentido de bruto, grosseiro,
né? Não é essa aceitação. A autoaceitação é se reconhecer os seus potenciais internos, os seus potenciais ainda não desenvolvidos, saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir e ficar tranquilo dentro das suas fronteiras, sabendo que o outro também tem essas fronteiras e seus limites. Francisco, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, aqui no Terceira Revelação. Obrigado. Olá! Precisamos de poucas coisas para viver: pão, ar e água pura. Mas o mundo inventa 1000 necessidades irreais e aos poucos nos vemos escravizados por objetos, situações e regras. E então passamos a desgostar de nós mesmos, da vida que temos e das pessoas a quem amamos. Por isso, melhor evitar comparações. Cada um de nós é um espírito que está no lugar certo, na família exata, no tempo correto. Somos um projeto de Deus, uma ideia divina destinada somente à felicidade. E se ainda somos falíveis, isso é somente questão de tempo. A cada vida, aprendemos mais e mais. Algumas frases de Jesus sintetizam tão bem o nosso destino. Vós sois deuses, a luz do mundo, o sal da terra. Quem poderia desejar mais? Para saber mais sobre autoaceitação, leia o Livro dos Espíritos. No capítulo 12 da Perfeição Moral, o Espírito Santo Agostinho assina um belo texto sobre o conhecimento de si mesmo. A questão é a 919. Conflitos existenciais é outra sugestão de leitura. A obra foi ditada pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Franco. Boa leitura! Essa semana recebemos o seguinte e-mail de um telespectador. Fui alvo de um trabalho de Umbanda. Devo procurar a linha do Espiritismo de Umbanda para me proteger ou somente com o Evangelho no lar eu resolvo? Caro telespectador, o culto do Evangelho no lar, que é aquele momento em que a família se reúne ou o indivíduo sozinho, se ele mora solitariamente, para refletir na mensagem de Jesus e procurar aplicá-la na sua vida, é por si mesmo um lenitivo na medida em que o indivíduo ou a família procuram vivenciar esta mensagem. Há uma diferença importante a ser esclarecida. O Espiritismo constitui um corpo de doutrina, a Umbanda constitui outro corpo de doutrina. Há uma distinção e não nos parece uma linha correta falarmos em Espiritismo de Umbanda. Ou falamos de Umbanda ou falamos de Espiritismo. Quanto à atitude de proteção, a melhor profilaxia que podemos ter é a atitude reta, a confiança na vida, a segurança em Deus e, sem sombra de dúvida, a vigilância e a oração, conforme nos recomendou Jesus. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Portanto, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, as palavras de Jesus serão meditadas sem ideias preconcebidas e serão reconhecidas como autorizadas quanto a esse ponto. O programa de hoje está terminando.